De volta já para o primeiro bloco aqui do programa Tribuna Livre. A gente vai começar aqui com o Assuero Veronês, presidente da Federação da Agricultura. Presidente, em que é que essa situação que se apresenta pode afetar o nosso Estado? Nós estamos distante disso ou não? Nem um pouquinho, estamos dentro disso, né? Os produtores, de modo geral, estão muito preocupados, porque a atividade pecuária, todos sabem, é a principal atividade econômica do Estado do Acre. Sim. Especialmente no meio rural. A agropecuária. Notadamente a Na pecuária, verdade, né? o agro, notadamente a pecuária. O agro é muito pequeno ainda. Pequeno ainda, né? Nós vamos ter aí para frente a oportunidade de avançar no agro, mas, na minha opinião... Você está se aportando ao Acre ou ao Brasil? Ao Acre. Sim. Porque a pergunta foi sobre o Acre. Foi sobre o Acre. Foi, né? o que é que nos afeta, né? Então, nós temos um setor que é muito competente, né? Um setor que produz para exportar, quer dizer, consome apenas de 25% a 30% da produção aqui no Estado, o resto é exportado. Então, nós temos uma influência direta. Temos uma unidade da principal empresa que está sendo atacada nessa confusão, que é a JBS. Isso tudo gera uma comoção, uma preocupação, e sabemos que já estamos sofrendo reflexos, né? O JBS já fechou uma grande parte das suas unidades por um curto período, mas é bom lembrar que o JBS abate de bovinos 35 a 40 mil por dia. Então, se ela fica 3 dias fechada, são 100 mil bois no Brasil que são estagnados, que são represados. E agora, aproveitando dados que você está dando aí, você vai continuar. O rebanho bovino do Acre é estimado mais ou menos em 3 milhões de cabeças. Mais ou menos isso. 3 milhões. E nós temos um abate de 600 mil por ano. Exatamente, não é isso? Exatamente. O que é que isso está afetando já hoje está afetando? Afeta que nós não estamos abatendo 2 mil por dia, que é mais ou menos a média diária de abate. Isso gera um represamento, porque todos os pecuaristas, o frigorífico funciona com uma coisa que chama escala, que é uma fila. Sim. A gente escala para abater boi tal dia, você vai vender boi no frigorífico, sempre tem uma fila para enfrentar. Tem épocas que ela fica muito comprida, tem épocas que mais curta, e isso interfere diretamente na formação do preço. Se a fila é longa, é sinal que tem muita oferta, o preço cai. Se a fila é curta, sinal que tem pouca oferta, o preço fica melhor. Ora, se a fila é longa porque os frigoríficos param por uma questão absurda dessa, nós vamos ter queda de preço. Não só isso, todo o impacto psicológico, para não falar no impacto real, que ocorre onde a dona de casa deixa de consumir porque tem medo de comprar uma carne estragada, uma carne não confiável, isso é um fato. Como que uma dona de casa, eu fico pensando, que não conhece muito da problemática, que vê esse estardalhaço todo na televisão, vai chegar lá e comprar uma carne com segurança. Ela prefere esperar as coisas se acalmarem, ver como é que funciona, entender melhor do problema. Então, nós vamos sentir, sim, esse problema aqui, e com prejuízos evidentes, porque uma economia rural fundada basicamente na pecuária de corte, se essa pecuária tem qualquer acidente de percurso, obviamente o impacto na economia é direto. O Estado deixa de arrecadar, inclusive. Deixa de arrecadar. Quer dizer, e nós temos que lembrar o seguinte, a pecuária do Acre não são só esses 3 milhões de cabeça, é uma cadeia muito bem constituída. Muito bem constituída. A pecuária daqui funciona justamente porque essa cadeia é fechada. Ela existe em todos os seus elos, não falta nenhum elo da corrente. Tem lá o pequenininho produtor que é mais de 80%. Né? Pra você ter uma ideia, mais de 85% das propriedades pecuárias do Acre tem menos de 100 cabeças de gado. É mesmo, né? Menos de 100 cabeças. Acima de 1.000 cabeças são 4 a 5%. Então, esses pequenos todos são produtores de bezerro, que vai vender para o outro, né? Nos leilões de gado que tem toda semana, 2 leilões aqui dentro de Rio Branco, no Parque de Exposições, que vendem aí em torno de 1.000 cabeças na terça e na quinta. Então, isso tudo essa engrenagem... Além da produção de aves e tudo, né? Tudo, mas você tem o transporte de gado, você tem o comércio de produtos agropecuários, você tem as indústrias,
Então, é toda uma O cadeia boi que muito fica bem... no pasto já acima do peso, né, também. Mas esse é o menor dos problemas, esse é o menor. É claro que aquele que tem compromisso com o banco para pagar... Sim. E ele É o menor dos maiores. É o menor dos maiores. Mas se constitui realmente num problema dos mais sérios que nós já enfrentamos. Eu nunca podia imaginar que a gente ia ter, por parte de uma autoridade brasileira, cometer um crime de lesa pátria desse. Que considera um crime de lesa crime de pátria. lesa pátria, porque destrói um setor da economia dos mais competitivos, dos mais importantes para o país, especialmente no momento de crise que o Brasil vivia e que esse setor estava dando suporte. Vamos ouvi-lo aqui, porque depois eu quero fazer uma pergunta sobre essa questão de lesa pátria. O Luziel é o representante do Ministério da Agricultura, né? Como é que Superintendente Federal. Superintendente Federal do Ministério da Agricultura. Sim. Como é que é, Luziel? Como é que vocês estão vendo? Qual é a reação? O que é que vai ser feito? As providências aí para normalizar essa situação. Na realidade, primeiro, boa noite aos telespectadores da TV Rio Branco, né? Agradecer aqui ao convite para a gente participar do Tribuna. Há muito tempo eu esperava participar desse programa. Que bom. Mas por quê? Porque é um programa que eu assisto toda semana, que eu faço questão de assistir, que eu gosto dos debates. Você não acha enfadonho responder as perguntas do Osmir, não? Eu trabalhei muito tempo com idoso, né? E eu tenho Então você vai estar bem. Eu tenho um respeito muito Ótimo, grande com a pessoa ótimo. idosa. Eu acredito que nós somos mais jovens. Temos muito a aprender, na realidade. Mas, Astério, respondendo a sua indagação, o posicionamento do ministro Mário Maggi, ele tem sido bem decisivo nesse sentido. Para você ter uma ideia, quando essa operação se desencadeou, o ministro tinha acabado de solicitar uma licença de 10 dias, né, para cuidar de alguns assuntos pessoais dele e também tirar um pouco de folga, até mesmo porque ele acabou, né, de recentemente fazer todo o mercado internacional. E justamente essa visita dele em todo o mercado internacional, o mercado europeu, asiático, é justamente vendendo o agronegócio brasileiro. Né? Então veja aí a contradição. O ministro acaba de fazer todas essas visitas nos mercados internacionais, potencializando o agronegócio brasileiro, e ao retorno dele aqui para o país acontece essa operação. Então o posicionamento dele tem sido bem incisivo no sentido de tolerância zero para a corrupção. Né? Para isso ele afastou de imediato os 33 servidores que estão... Aí nós temos que dizer Pois é, porque a Polícia Federal não agiu assim... É como muitos comentam que houve muito barulho, mas ela agiu em cima de um fato de corrupção. Também, Astério, mas a gente tem que ponderar o seguinte, as 33 servidores que foram afastados, eles estão sendo investigados. E aí a gente tem que pegar um pouquinho do gancho aqui do direito e tentar observar a situação dentro do devido processo legal. Né? Isso é uma situação no Brasil, uma cultura no Brasil que vem se adotando em decorrência de um determinado tempo para cá, que você primeiro agride a imagem moral, condena moralmente a pessoa para depois ela passar pelo devido processo legal, que sendo, no final desse processo, em algumas ocasiões, ela pode até ser absolvida. Pois mas aí quem é que vai? Deixa eu pegar um gancho disso. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Astério, é o mesmo acontecido aqui com relação à questão do G7. Sim, semelhante. G7. O mesmo problema. E o mesmo delegado, Rodrigo. É isso que eu ia dizer, é o mesmo delegado. Você faz um estardalhaço enorme perante a opinião pública, você desmoraliza, execra aquele cidadão. Sim. Mais grave, prende. Passa o tempo, nada é provado contra aquilo. Alguém tem que ser responsabilizado por isso, cara. Alguém precisa ser responsabilizado. Por exemplo, no nosso caso aqui específico, que nós estamos debatendo, a própria Polícia Federal reconhece que as irregularidades verificadas são pontuais. Sim. Mas, no entanto, foram, por opinião, dizer que foi a maior operação policial já ocorrida no Brasil. Esse foi um dos problemas. Esse é um dos problemas, não é isso? Então, agora, você coloca a lei de responsabilidade fiscal a ser votada no Congresso para evitar os excessos. Porque quando aqui eu e Narciso discutimos a questão de lava-jato, de corrupção, nós somos altamente favoráveis à punição. Acho que a lei de abuso de autoridade, Agora, né? dentro da lei. Sempre, né, Osmir? Sempre dentro da lei, dentro da Constituição. Sim. O direito tem sido relativizado Tem demais. há muito abuso. E é preciso, sim, passar a lei de abuso de autoridade no Congresso para conter os excessos. Osmir, agora o que me preocupa
o que está acontecendo nesse país é que o combate à corrupção, que é meritório, é indispensável, mas ele não pode ser o bode para botar no meio da sala a pretexto para fazer qualquer tipo de arbitrariedade, que é o que está acontecendo. Aí sim, eu concordo É plenamente. o que está acontecendo. Quem não se lembra do mar de lama de Getúlio Vargas, que levava o cara até o suicídio, hein? Collor chegou ao presidente da República, um aventureiro na época, em nome do combate à corrupção, aos marajás. E isso, Osmi, eu não tenho o caminho para começar a acreditar que em 2018 nós estamos esperando a vinda de um aventureiro. De um aventureiro. Um novo aventureiro. De um Um aventureiro. salvador da pátria. Porque as pessoas que é pior, minimamente né? qualificadas, se eu posso dizer, para suceder o presidente Temer, com quem eu estava apostando algumas fichas, já começa a me decepcionar pela frouxidão dele, porque competia ao presidente Temer, em nome da autoridade pela qual está revertido, ter feito um pronunciamento público, se dirigindo a essa operação como sendo uma das maiores responsabilidades policiais já praticadas nesse país. Aí fica batendo e assoprando, querendo defender O tema é muito fraco. Tem cabimento não ter afastado esse delegado até não agora? ter afastado. Porque, Eu te lembro um membro do Ministério Público Federal que foi afastado. Só para completar, porque às vezes quando eu me estendo, eu quero. Mas ainda bem que eu fico tomando um pouco tempo do Osmi, que quer falar tudo, quer tudo. Não Aí, esqueça que estou tomando mesmo. o que é que acontece, Açúcar? Mas tá bom, o debate tá bom. A Polícia Federal é uma instituição do Estado, É o Estado. cujo chefe é o Temer. É verdade. Só que a Polícia Federal reivindica uma autoridade, uma autonomia que lhe é dada pelo chefe do Estado. Aí ela pega e usa dessa liberdade que está tendo no peito e na raça para contrariar um organismo do próprio Estado. Por quê? Polícia Federal pertence ao Ministério da Justiça, como você pertence ao Ministério da Agricultura. Mas eu queria fazer uma ressalva para ouvi-los. Nós não estamos aqui também generalizando. Não, de forma Há alguma. delegados e policiais, assim como membro do Ministério Público, da maior responsabilidade. Da maior responsabilidade. sem dúvida. Essa minoria, dentro da polícia, dentro do Ministério Público, essas minorias São as laranjas podres. é que precisam ser contidas. É bom de fazer essa ressalva. Sem dúvida. Porque o papel que eles exercem no país é altamente produtivo. Muito relevante. Muito relevante e é preciso combater essas patifarias Mas todas. eles não podem ficar imunes Isso. a qualquer ação, entendeu? A responsabilização pelos seus atos. O que está acontecendo hoje é que eles têm uma autoridade que ninguém consegue contê-los. Isso. E também nós vemos no país hoje uma falta de autoridade, como está acontecendo hoje com o Não governo tem um dele. presidente Não que tem quem ninguém manda deve esse satisfação país. ao presidente. Mas também não devia satisfação para Dilma, né? Porque o que, inclusive a cassação dela, se passou muito por causa dessas posições dela, de que tudo corria frouxo. Astélio, só continuando a pergunta que você tinha, só para me fechar o raciocínio, aí uma coisa que se comenta muito jogando sempre um pouco de responsabilidade, como você mesmo está colocando aqui, sempre no presidente Michel Temer. Mas a gente tem também que observar que o Congresso Nacional ele tem um papel preponderante nesse processo. Né? Até mesmo porque a lei de abuso de autoridade, ela está no Congresso para ser votada. Né? Então, eu acredito que o Congresso Nacional Brasileiro ele tem que se posicionar. Com medo. É o momento dele se posicionar, mas aí é que está. A gente não pode só pegar e direcionar para o presidente e escrever do Congresso Nacional, que é o protagonista principal desse processo. Né? Eles são senhores e doutores para poder deliberar sobre a matéria que está lá para ser apreciada. O Ministério da Agricultura, como é que seria, no caso, a operação correta? O modus operandi ali era para ter chamado o Ministério ou não podia chamar a imprensa? Não, o posicionamento... O que seria o adequado? O posicionamento da Polícia Federal, ao meu ver, da operação, ele é correto. O modus operandi da operação é que foge à regra.
Né? O Osmi tem conhecimento na área do direito, eu também, graças a Deus, sou formado em direito. Então a gente sabe que a fase investigativa, que é a fase que ele está, é uma fase preparatória, que vai subsidiar elementos, né, para um processo no futuro, um eventual processo ou não. Porque ele está apenas coletando provas. O problema é o espalhafato. Justo. O problema é a busca de luzes. Justo. Na linguagem popular, terrível. Justamente isso. Você antecipou uma condenação sem que as pessoas pudessem ter passado por um devido processo legal. Mas veja bem, eles investigaram durante 2 anos, não foi? Foi. 2 anos investigando o problema. Ora, não era o caso. É claro que eles sabiam que, por exemplo, o ministro da Agricultura, Brairo Maggi, até porque ele entrou... Ele nem era ministro à época, tem que deixar considerar. Não tinha nada com isso. Justamente. Não tinha conhecimento do problema. Ele não era ministro. Então era difícil o chefe da Polícia Federal chamar o ministro, está acontecendo isso, nós estamos investigando isso, o ministro ia alertá-lo para tomar o cuidado devido pela importância que o tema tem para o país, porque nenhum país do mundo faz uma investigação dessa sem um sigilo, porque é uma questão estratégica para o país. Claro, claro. Questão estratégica. Agora, deixar macular um setor dessa importância por uma irresponsabilidade, por uma coisa pontual... Lá na ponta. 21 plantas sendo investigadas, com 2 laudos técnicos apenas, não conclusivos, e 21 é 0,5% do total das indústrias brasileiras. Vou chamar o intervalo. E não sistemicamente, né? 0,5%. Só para completar aqui, a população precisa entender que à medida que afeta um setor da importância desse... Do agronegócio. Diminui os impostos. Diminuindo os impostos, é menos dinheiro que vem para o Estado, é menos dinheiro que vem para os municípios, aí você afeta as escolas, você afeta a saúde, economia você de maneira afeta generalizada. tudo. Isso aqui precisa entender claramente. A imagem do país, né, acima de tudo. Numa área que nós demoramos aí 20, 30 anos para conquistar mercado, numa luta, porque isso é muito difícil, a concorrência internacional. Os competidores começaram a dizer, banhe a carne brasileira. Cria-se barreiras, você faz um trabalho todo de Deixa eu chamar o intervalo e a gente superação. volta, Luziel, com você aí na sequência, tá bom? Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos no segundo bloco, daqui a pouquinho, já.